E para concluirmos a rodada de palestras da tarde, eu vou chamar o que é o coração de qualquer negócio, o setor comercial. Eu chamo ao palco a nossa gerente do comercial, a doutora Laiane Ildefonso. A Laiane começou conosco em 2021 e, por mérito, evoluiu rapidamente de freelancer para colaboradora e, na sequência, para líder, sendo convidada à sociedade. É uma líder fantástica, extremamente organizada e que entrega tudo o que se propõe a fazer. Sua metodologia une técnica, comunicação, gestão de alta performance, conduzindo equipes remotas para alta conversão. Com vocês, Laiane Ildefonso. Boa tarde, pessoal. Cadê a energia? Porque vocês estão parecendo meus colaboradores quando não batem a meta e entram na reunião no outro dia. E a energia daquele jeito, hein? Brincadeira, gente. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui hoje lidera um time comercial 100% remoto? Levanta a mão. Meninas ali, Danute lidera um time remoto. São poucas pessoas, né? E isso é super normal, porque muitas pessoas acreditam que somente atingirão resultados se tiver um comercial presencial. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como liderar uma equipe comercial 100% remota e, mesmo assim, alcançar grandes resultados. E, para quem não me conhece, meu nome é Laiane Ildefonso, eu sou advogada, sócia e gerente comercial, como a Cláudia mencionou aqui. E hoje, como eu estou dizendo, né, eu lidero uma equipe 100% remota. Então, cada pessoa do meu time está em um local do Brasil. Eu, por exemplo, estou em Minas Gerais, mas temos colaboradores do Rio, São Paulo, Bahia, daqui de Curitiba, né, Paraná. E, por incrível que pareça, o último colaborador que eu contratei, um advogado fechador de contrato, ele é da mesma cidade que eu. Isso nunca tinha acontecido, a primeira vez. Mas, independente disso, o nosso trabalho ele segue sendo 100% remoto. E aqui, nessa primeira foto, tem até o rostinho um pouco meio cortado aqui de todos eles. Não me xinguem pela foto, tá? Mas é um registro que a gente tem da nossa equipe, porque, mesmo estando longe, o sentimento é de sempre estarmos perto para alcançar os resultados, mesmo estando à distância. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que essa foto tem de semelhança com o trabalho remoto? Alguém sabe me dizer? E não é porque o carro está combinando com a minha roupa, tá? Alguém sabe me dizer o que isso aqui tem de semelhança? Não? Então, vou explicar. Na foto, a gente vê uma estrada, a gente vê um carro, que, inclusive, é um carro muito bonito, e a gente vê uma pessoa, uma figura ali, considerada a motorista desse carro. No trabalho remoto, o que a gente precisa? Da estrada. A gente precisa dar o direcionamento para o colaborador. Porque não adianta nada eu ter um carro muito top e eu não ter uma estrada boa para andar nele. O carro, ele representa as ferramentas. É a tecnologia, né? A inovação, que a gente falou muito sobre isso hoje. Então, eu preciso entregar as ferramentas adequadas para o colaborador, para que ele consiga desenvolver, para que ele consiga chegar a um determinado local. E a gente tem o motorista, que é a figura do nosso colaborador. Então, é o nosso SDR, é o nosso estagiário, é o nosso fechador. E a junção disso tudo é chegar a um destino. Assim como a gente pega um carro, muitas vezes, para fazer uma viagem, se a gente não coloca lá o destino que a gente quer chegar, a gente vai chegar em algum lugar? A gente pode até chegar, mas, às vezes, não é o local que a gente precisa, que a gente necessita.
E é justamente isso que acontece no trabalho remoto. Então, a gente precisa dar o caminho, a gente precisa entregar as ferramentas, a gente precisa ter o colaborador certo também, para que ele consiga chegar no objetivo comum que a gente tem. No caso do comercial, bater meta, né? E aí, quando a gente fala de trabalho remoto, por onde que a gente começa? Então, tudo começa pelas pessoas certas. Claro que, no presencial, a gente também precisa das pessoas certas para ele. Mas, no trabalho remoto, é um pouquinho diferente. Porque a disciplina e a autonomia que o colaborador tem vai valer mais do que qualquer currículo. Então, é claro que, pensando em um setor comercial, um setor que ele é remoto, a gente precisa unir várias características que aquela pessoa precisa ter. Então, a gente tem que buscar quem tem um comprometimento de verdade, quem tem sangue nos olhos, porque a gente está falando de comercial. A gente precisa buscar aquele colaborador que ele quer, de fato, se desenvolver, que ele entrega um resultado. E esses dias, eu perguntei para os meus colaboradores o que eles mais gostavam de trabalhar remotamente na Enjo. O que eles mais disseram? Flexibilidade, autonomia, conexão com os colaboradores e menos tempo em transporte público. E sabe o que é interessante? Esses fatores, eles estão ligados diretamente na felicidade e na autonomia que o colaborador tem. E aí, até exemplificando aqui, eu fiz uma pesquisa também, quando eu estava me preparando para essa palestra, que, inclusive, é uma pesquisa da Great Place to Work. É uma pesquisa de 2020, mas ela foi reaberta no último ano. E ela diz, basicamente, que os colaboradores que sentem que eles podem contar um com os outros, eles têm até 8,2 vezes mais chances de se esforçarem para atingir um determinado resultado. Ou seja, o problema não está no trabalho remoto, e sim na forma como a gente conduz para chegar àquele determinado resultado que a gente precisa muitas vezes. E para eu vir aqui falar sobre a liderança, né, no trabalho remoto, é algo que eu falo com propriedade. Porque quando eu entrei na Enjo, lá em 2021, eu não tinha nenhuma experiência no trabalho remoto. Todas as minhas experiências anteriores foram presenciais. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que aprender a me organizar, eu tive que aprender a estabelecer rotinas, a saber exatamente o que eu tinha que priorizar, o que era importante naquele momento, o que não era. Isso, quando eu entrei, eu era muito operacional. É claro que eu tive que adaptar essa rotina a partir do momento que eu fui para a gestão. Então, tudo o que eu aprendi lá atrás e que eu aprendo até hoje, eu replico com o meu time. Eles estão aqui, eles vão dizer até melhor do que eu, quando entra um colaborador, uma das primeiras coisas que eu faço é abrir a agenda com ele e colocar exatamente o que ele tem que fazer em cada horário. Por quê? O colaborador está lá na casa dele. Ele não tem uma pessoa ali do lado para ficar perguntando toda hora o que ele tem que fazer. Então, a gente já estrutura essa rotina para ele saber exatamente o que ele precisa fazer em um determinado momento. Até, por exemplo, principalmente ali para os SDRs, né, estagiários que precisam prospectar mais, já tem até um horário específico para eles fazerem ligação. E é um dado até que sai do Bitrix. Para quem não conhece essa ferramenta, a gente sabe exatamente qual que é o melhor horário que os clientes atendem. Isso personalizado, conforme a empresa de vocês. Então, a gente extrai essa informação para que o colaborador ele saiba exatamente qual que é o horário que ele tem que priorizar aquela determinada ligação, aquela prospecção que ele precisa fazer. E a produtividade, né, quando a gente fala do trabalho remoto,
Muitas vezes a gente pensa que é fazer demais, é trabalhar muito porque a gente está em casa. Só que, na verdade, não é isso. A produtividade é fazer o que importa no momento certo. E criar essa rotina muito bem estruturada para o colaborador traz um ponto positivo também, porque, às vezes, aquele colaborador ele para de entregar um resultado. Ele já não está mais desempenhando como ele precisa. E aí é o ponto da gente identificar. Está seguindo a rotina? Ah, não estou fazendo tal coisa, está errado aqui. É justamente esse ponto. É o ponto de partida para a gente identificar onde dá para a gente mexer, onde dá para a gente alterar, o que não está sendo feito, e também adaptar conforme o que ele precisa fazer, conforme o cargo que aquele colaborador tem. E aí, é claro que falar do trabalho remoto não tem como falar de algumas regrinhas que a gente precisa colocar para que o trabalho funcione. E, muitas vezes, é normal da gente pensar que as regras elas vão nos limitar a uma determinada atividade. E, na verdade, não é isso. As regras elas criam uma segurança. Ela cria uma segurança para o colaborador, ela cria uma segurança para o líder também. E aí a gente tem algumas regrinhas básicas. Vocês vão até achar que é básico demais. Só que se a gente não seguir isso daqui, o que vai acontecer? O time ele vai perder o ritmo. Se perde o ritmo, a gente não tem meta entregue, a gente não tem resultado atingido. Primeira coisa, a gente trabalha remoto. Então, todos os rituais são online. Então, não é porque é uma reunião online que o colaborador ele pode entrar no horário que ele entender que tem que entrar. Tem que ter a pontualidade. E meu time sabe exatamente como que eu pego nisso. Você precisa ser pontual. E a gente trabalha no setor comercial, a gente atende clientes. Essa pontualidade ela tem que começar primeiro no ritual interno que você tem. Porque senão depois você não vai fazer isso com o seu cliente. E a gente sabe, quando o cliente atrasa, a gente não gosta. Fica ruim, fica chato. Então, o colaborador ele precisa ser esse exemplo, ele precisa ter essa pontualidade. Além do mais, reunião online tem que ter câmera ligada. Por quê? É o único momento que a gente tem para se conectar. É a única hora do dia que eu estou vendo, olho no olho do colaborador. Entender, saber se aquele colaborador está bem, porque às vezes nem precisa dizer pelo rosto, ele se entrega. Então, precisa ter isso daqui. E também ter o comprometimento com o ritual. No nosso setor, a gente tem vários rituais. E isso porque a gente se encontra todos os dias, principalmente pelo fato de ser um trabalho remoto. Então, a gente tem que ter essa conexão. E vou dar um exemplo aqui. Dentre todos os rituais, a gente tem um ritual, por exemplo, que é o roleplay. O roleplay é uma simulação de uma venda, né? Uma simulação de um atendimento. Então, a gente tem 6 pessoas lá na equipe, 2 pessoas estão simulando a venda. Os outros 4, um está no mundo da lua, o outro está respondendo cliente e o outro está lá falando com o papagaio. Menos prestando atenção no que tem que fazer. Aí, chega no final da reunião, a gente sempre compartilha ideias, ajuda os demais colaboradores, às vezes que está tendo uma dificuldade. E aquele colaborador que não estava prestando atenção, muitas vezes, é uma coisa que ele faz todos os dias. Ele nem consegue ajudar o coleguinha que está tendo problema. Então, é importante estar 100% presente naquele ritual. E também respeitar o momento de fala de cada um. Não dá para todo mundo sair ao mesmo tempo falando lá na reunião. Primeiro, que é uma reunião online. Se acontecer isso, o que o Meet faz? Vai travar? E aí, se travou, ninguém entende nada, todo mundo tem que repetir tudo novamente. Então, não é à toa também que tem aquela mãozinha lá no Meet, para cada um respeitar esse momento de fala, para a gente respeitar o coleguinha falando. Então, no trabalho remoto, a disciplina que a gente tem perante tudo isso que eu falei aqui, ela é a cola invisível que vai manter o time unido. E aí a gente entra no outro ponto, que é a comunicação e a cultura. Primeiro, falando sobre a comunicação. Ela é o oxigênio do trabalho remoto. Se faltar comunicação, o que acontece? O time vai se sufocar. Então, a gente tem
algo que também é básico demais, mas que precisa ser seguido para que isso não aconteça. Então, primeira coisa, reuniões rápidas e objetivas todos os dias. A gente precisa ter isso para entender o que o colaborador fez no dia anterior, o que ele vai fazer naquele dia, se ele teve algum problema técnico pelo não atingimento do resultado dele. Além disso, a gente não vive somente das reuniões rápidas, né? Não dá para falar com o colaborador somente ali no momento em que a gente está fazendo aquele determinado encontro. Então, a gente precisa ter um alinhamento diário de forma assíncrona. É por isso que a gente tem o bate-papo lá dentro do Bitrix, para a gente conseguir ter essa conexão com todos os colaboradores. E a gente entra num outro ponto, que é a clareza entre os setores. O comercial, ele se conecta com toda a empresa. Então, a gente precisa repassar, muitas vezes, casos, né, clientes, atividades. Então, a gente precisa ter uma clareza e uma objetividade naquela comunicação que a gente faz. Porque, às vezes, um áudio de 30 segundos, que foi muito bem gravado, ele vai evitar horas de retrabalho. E a gente sabe que fazer retrabalho não é bom. Então, precisa fazer da forma certa, no momento certo, para evitar que isso aconteça. E aí a gente entra na cultura. Nós, aqui da Angel, a gente segue à risca os nossos valores, né, que estão em jogo. Não é à toa que ontem a gente teve um encontro com todos os colaboradores para justamente discutir sobre a cultura, colocar a cultura em ação. Porque, muitas vezes, o colaborador ele pode entregar um resultado impecável. Mas, se ele não estiver alinhado com a cultura, com os valores que a gente precisa que seja entregue, aquele colaborador, uma hora ele vai deixar de fazer parte da equipe. Porque é uma junção. A gente precisa ter o resultado, mas a gente também precisa estar alinhado com a cultura. Porque, muitas vezes, esse colaborador que ele não está alinhado com a cultura, ele não consegue ter uma conexão com os demais colaboradores, ou até mesmo com os colaboradores da mesma equipe. Às vezes, ele não consegue nem se conectar com o líder dele, porque não está alinhado dentro do que a gente precisa. Então, aqui é uma junção, é um caminho para a gente chegar a um determinado local. E agora, a gente enfrenta, né, um grande problema no trabalho remoto. A gente não tem um coleguinha do lado para tirar a dúvida quando a gente quer. E aí, o que a gente faz? Né? Na verdade, aqui, o que a gente pensa? Quando uma dúvida ela não é resolvida, ela vai virar uma distância emocional para o colaborador. Então, eu, como líder, o que eu faço para evitar que isso não aconteça com os meus colaboradores? Eu dou um suporte quase que simultâneo. Mandou uma dúvida, às vezes tem um problema com o cliente, eu respondo assim que possível. Claro que nem sempre dá para ser no mesmo momento, mas é o mais rápido possível que eu posso. Por quê? Senão eu paraliso o colaborador que está lá no outro estado, lá do outro lado do Brasil. E aí? O colaborador paralisou lá, ele vai deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. É claro que a gente sabe que nem sempre isso é possível. A gente tem rotina, a gente tem vários rituais com outros setores, enfim. Mas isso eu aplico tanto para o meu time quanto para os demais colaboradores também. Porque, às vezes, um colaborador lá do técnico, ele está com um problema com um cliente que a gente atendeu. E aí manda uma mensagem para mim hoje, 9 horas da manhã. Eu vou responder só amanhã, 9 horas. Às vezes é um cliente complicado. O cliente já está pronto para fazer uma avaliação, lá no Google, negativa. E aí, se eu não dou esse suporte, se eu não dou aquela ajuda, isso pode piorar a situação. Além de paralisar a atividade daquele outro colaborador que precisa entregar também, a gente tem um ponto muito negativo, né, em relação àquele cliente, às vezes, que a gente está tendo aquele determinado problema. Então, além disso, a minha equipe também ela tem um grupo de suporte entre nós, né, porque muitas vezes eu não consigo responder naquele momento, mas às vezes eles querem saber se o problema que eles estão tendo é o dos demais. E aí a gente já consegue resolver tudo de uma vez. Ou até mesmo, às vezes, uma dúvida que um tem, o outro não tem, ele consegue dar esse apoio, para a gente ficar o mais próximo possível.
Porque, como eu falei, a gente não tem um colega do lado, não tem como a gente perguntar na hora que a gente quer. A única forma é mandando uma mensagem, mandando um áudio, entrando em uma reunião. Então, o líder remoto, ele precisa estar presente. E isso se faz com disponibilidade e com interesse genuíno também entre as partes. E aí, a gente entra no coração de um time comercial remoto, que é o engajamento e as metas. Não tem como a gente falar desse setor sem ter o engajamento, sem ter metas. Então, a gente enfrenta desafios em relação a isso, que é manter uma conexão com o colaborador, perceber ali, às vezes, um sinal de desânimo que ele está tendo por um resultado que não está sendo entregue. Mas quando a gente tem uma clareza, a gente tem um propósito e uma rotina muito bem estabelecida, muito bem clara, é inevitável que o resultado apareça. E é claro que a gente precisa pensar nas metas não apenas como um número. Ela precisa ser o reflexo do comprometimento das atividades diárias que a gente faz a cada dia. Quando a gente pensa dessa forma, o engajamento é justamente isso que a gente precisa. É transformar essas metas em significado. Então, cada pessoa da minha equipe, ela entende o impacto que a atividade dela tem num todo. Por menor que seja a atividade, ela vai ter um impacto geral. E, muitas vezes, ela pode ser até prejudicial. Então, todos precisam entender o que aquela atividade vai impactar. E, quando a gente entende isso, a gente entende aquilo que está sendo feito, é o que a gente traz o significado para essas metas. É o que traz o engajamento que a gente precisa ter dentro do nosso time. E é claro que não dá para falar, né, de engajamento de metas sem a gente comprovar também um resultado. Então, eu compartilho com vocês um crescimento que a gente teve em relação aos nossos contratos fechados nos últimos anos. E como vocês podem observar, a gente teve um crescimento muito grande, né, principalmente ali nos 2 últimos anos. Então, aqui, já está dando mais de 48% de média de crescimento ao ano nos nossos contratos. E é claro que isso daqui não foi construído do dia para a noite, né? Envolve muita estratégia, envolve muito alinhamento, envolve muita rotina, e envolve quase todos os setores também para que isso aconteça. E agora, é claro que, na verdade, vou trazer até para vocês aqui, porque não dá para a gente falar do trabalho remoto e pensar que é tudo um mar de rosas, né? É muito bonito somente falar, mas a gente enfrenta vários desafios. E os desafios que aparecem é parte essencial da liderança enfrentá-los. Então, o primeiro deles é manter a motivação diária do time e perceber os sinais de desânimo que, muitas vezes, aquele colaborador está apresentando. Por isso que é tão importante ter as reuniões rápidas, objetivas, entender como está a saúde mental do time também. E outro ponto é a comunicação clara. A comunicação clara, como eu já até mencionei anteriormente, ela precisa ser muito bem seguida aqui, não somente com os clientes que a gente atende, mas com os colaboradores dentro do setor, porque, muitas vezes, uma mensagem que ela foi mal escrita, um áudio que, às vezes, você não gravou da forma correta, o outro colaborador que está recebendo aquela mensagem, ele não entende exatamente o que está acontecendo, ele já não tem a pessoa ali do lado para tirar dúvidas. Então, acaba entrando num fluxo ali que não vai dando tanto retorno para o que a gente precisa fazer. Por isso que é tão importante essa comunicação. E também preservar a cultura. Quando a gente fala, né, do trabalho remoto, a cultura ela é vivida num café que você toma com um colaborador, num almoço que você tem, ou até mesmo em um encontro no corredor que você tem ali com aquele colaborador. Só que quando a gente fala do trabalho remoto, ela precisa ser intencional. Então, ela é vivida nas interações, nos comportamentos que o colaborador tem perante uma determinada situação que ele esteja passando.
E a cultura, ela não é somente o que está escrito. É aquilo que é vivida todos os dias. E uma pequena atitude que seja. E quando a gente fala, né, que a cultura não é somente o que está escrito, é o que a gente vive todos os dias, quando ninguém está olhando, no remoto é ainda mais visível isso, né? Não tem ninguém te olhando, mas tem uma interação que vai te chamar a atenção, que às vezes você precisa fazer um alinhamento com aquele colaborador. E aí a gente entra nos desafios individuais de cada colaborador, que é manter o foco, a disciplina e a autogestão num ambiente que é tão difícil, né, às vezes, da gente manter isso daqui. Porque a gente está na nossa casa. Muitas vezes tem outras pessoas que estão te distraindo, às vezes você não consegue manter um foco. Então, é um ambiente que é cheio de distrações. Então, o colaborador ele precisa, né, para trabalhar no remoto, ele tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita disciplina, tem que seguir ali à risca os rituais, tudo que a gente precisa fazer para que ele consiga se desenvolver também. E é claro que não tem somente desafios. Eu já mencionei alguns benefícios, né, que foram até os meus colaboradores que trouxeram, mas a gente tem o equilíbrio pessoal, a gente tem a flexibilidade, a gente tem a autonomia. E quando a gente tem a ligação disso tudo, a gente tem um sentimento de pertencimento, que é algo que a gente busca, se pertencer àquela equipe, se pertencer àquele escritório. E o segredo é justamente equilibrar os dois lados. A liberdade com a responsabilidade, a distância com a conexão, a flexibilidade com a autonomia. E a junção disso tudo que exemplifica tudo que construímos até aqui. Um time que se sente junto, mesmo estando longe, que se sente engajado, mesmo sem se ver todos os dias, e entende o porquê do que faz. E, para finalizar, eu quero dizer que liderar no remoto não é sobre controle. É sobre confiança, acompanhamento e muito propósito. Porque quando a cultura ela é forte, a distância ela deixa de ser um obstáculo. Ela vira apenas um detalhe. E se eu puder deixar uma mensagem para vocês, não é a distância que define o resultado. É a cultura que sustenta o time. Obrigada. Já correu? Já correu? Não tem que te agradecer. Volta lá. Calma. Obrigado, Lai. Muito orgulho de você ver você aqui, tá bom? Não bem demais. Parabéns. Parabéns pra você, parabéns pra sua equipe, que daí ficou ansiosa te vendo. Vocês são bons demais. Muito obrigado. Imagina, Júlio, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E quando eu iniciei na Angel, né, em 2021, o Júlio foi uma pessoa que ele acreditou muito em mim. E ele acreditou em mim mesmo sem eu acreditar em mim. Então, para mim, estar aqui, para eu conseguir liderar a minha equipe hoje, mesmo sendo uma equipe 100% remota, para mim é muito gratificante. A minha equipe sabe o quanto eu sou grata por eles, o quanto eu sou grata por tudo que a gente faz, porque realmente não é fácil ter uma equipe assim. Mas, igual eu falei, se a gente tem tudo muito bem estruturado, a gente chega no resultado e é isso que importa. Isso aí. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Lai. Pessoal, vai acabar já, tá bom? Para deixar todo mundo tranquilo, eu sei que tá já chegando num momento cansativo. Eu quero primeiro pedir para vocês, então, um favor, tá? Na verdade, eu gostaria que vocês escaneassem isso aqui e deixassem um feedback para nós sincero, beleza? A gente se esforçou muito para entregar para vocês. Na verdade, a gente deu o nosso máximo, aí estávamos concentrados a semana inteira para poder fazer esse evento, mas deixa um feedback sincero para nós, por favor, tá? Para a gente poder melhorar nos próximos ainda. Agora?
Oi, pessoal. Tá. Também eu queria pedir aqui um jogo rápido, tá? Para 3, 4 pessoas compartilhar aí a principal aprendizagem, enfim, aí para a gente também consolidar isso. O que mais impactante teve aqui no evento? Um por vez. Principal aprendizagem, o que está levando daqui do evento? Tecnologia, isso aí. Vamos acelerar lá. Plataforma. Ninguém mais está levando nada? Quero até esse horário aí. Ó, Gabriel. Olha, eu acho que foi muito rico ver como vários escritórios que já têm operações consolidadas, que já trabalham bem no digital, têm, enfim, uma infraestrutura, ver como cada um deles tem a sua particularidade, como cada um deles tem ali os seus próprios métodos, sua cultura, e poder pensar um pouquinho de cada um, às vezes é o que está faltando no nosso, então isso foi muito rico. Com certeza a gente conseguiu tirar muitos pequenos insights ali, Sim. que com certeza vão nos ajudar a desenvolver e resolver problemas que estão na nossa própria operação. Então, acho que foi muito bom. Esse tipo de compartilhamento, ele vai, na verdade, entrando aí na nossa cabeça. Uma hora a gente está diante de um desafio e parece que vem do nada, mas não vem do nada. Veio porque a gente acabou, em algum momento, se permitindo aí colocar num ambiente desse, tá? Onde a gente recebe informações densas, compartilhamento de escritórios. E aí, eu vou compartilhar com vocês também um vídeo aqui em homenagem a vocês que vieram aqui. Tá? É um presentinho nosso. Se você pensa que a advocacia digital é o futuro, sinto lhe informar, ela já ficou para trás. O próximo nível está em você ter um produto jurídico com uma tecnologia para suportar um alto crescimento no teu escritório. E é para esse lugar que em 2026 a Advocacia Escalável está olhando, permitindo que você tenha a sua plataforma de escala jurídica e consiga resultados incríveis. Você não é mais ignorante. Você já sabe o que precisa fazer para jogar na Série A. E nós somos o seu time. Então, vem para a Advocacia Escalável. Ué. Bom, pessoal, agora encaminhando definitivamente aqui para o
final, né? Vocês já deram o feedback, então podemos passar. E não poderia ser diferente, tá? Como todo bom espetáculo, a gente tem que trazer quem participou dele. Eu, hoje de manhã, na verdade, eu decidi vir com essa camiseta, eu não iria vir. Eu não tenho muito esse lance, né? Eu uso bastante camiseta, tudo, mas eu vim de camisa social. Era a roupa que eu tinha programado que eu viria. Mas eu pensei, não, eu estou com um time. E a gente vai estar uniformizado. Faço questão, até me arrepiei agora falar isso aqui. Tá? Então, quero chamar aqui o André, que me aguenta, me ajudou no marketing, ajudou em todos esses slides maravilhosos que vocês viram. Obrigadão, cara. Bom, eu gostaria de chamar aqui o meu tech lead, que hoje executou um papel de vendedor. Então, por favor, vem aqui, Lucas. Meu piá, Felipe, que tá vendendo para todo mundo. Bom, gostaria de chamar aqui também uma pessoa muito especial que executou um papel mais dos bastidores hoje, né? Como a nossa operação não para, a gente não para também. Então, Mel, por favor, vem aqui com a gente. Oi. Ela estava dando suporte lá que vocês elogiaram, ficou a Mel nessa responsabilidade. Vem, Mel. Bom, e por último, não menos importante, o Ricardo também, que executou um papel aí de coordenação da organização do evento. Então, por favor, vem, cara. Nossa segurança! Fica perto de mim pra você cuidar de mim aqui, cara. É isso aí, pessoal. Agora aquela fotinho. Pessoal, brigadão por tudo mesmo, tá? Time Angel, a gente vai tirar uma foto aqui agora com o pessoal, com a equipe do Time Angel. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado.